A sala de conferências mergulhou em silêncio, interrompido apenas pelo zumbido constante do ar-condicionado. Coloquei minha carta de demissão sobre a mesa polida, com as mãos firmes, apesar do coração disparado. Estou saindo para abrir meu próprio negócio, falei em voz baixa. Meu chefe, Lewis, levantou os olhos do celular, com as sobrancelhas erguidas. Então começou uma risada contida, que rapidamente se transformou em uma gargalhada alta. Não foi só ele. Outros 3 gerentes entraram na onda. O som ecoou nas paredes de vidro como tiros. Lewis ofegou, enxugando os olhos. Você só pode estar brincando... abrir o próprio negócio? Ele se recostou na cadeira, ainda sorrindo. Que tipo de negócio você acha que conseguiria tocar? Senti meu rosto esquentar, mas mantive a voz estável. Decoração para casa, peças artesanais. Outra rodada de risos tomou conta da sala. Lewis balançou a cabeça, olhando para mim como se eu tivesse acabado de dizer que queria ir para o espaço. Meu Deus, Rita, você tem 51 anos. Isso não é filme motivacional. As palavras ficaram no ar, pesadas, quase sufocantes. Permaneci ali, observando os rostos divertidos, sentindo-me diminuir a cada segundo. Mas algo diferente começava a crescer dentro de mim. Algo que eles não conseguiam perceber. 19 anos. Esse foi o tempo que dediquei a essa empresa. 19 anos chegando cedo, saindo tarde, corrigindo erros que nem eram meus. Eu era a rede de segurança, a pessoa que resolvia tudo, aquela que chamavam quando algo dava errado. Lembro da minha primeira semana aos 32 anos, cheia de energia e esperança. Eu trazia ideias novas, me oferecia para desafios, acreditava que iria crescer ali dentro. Em vez disso, virei praticamente um móvel invisível. Rita é confiável, diziam nas avaliações de desempenho. Nunca fui inovadora nem vista como liderança. Apenas confiável, como um objeto que sempre está ali. Vi pessoas mais jovens sendo promovidas na minha frente, recém-formadas, confiantes, cheias de energia. Elas ficavam 2 ou 3 anos e seguiam para algo maior. Eu permaneci, leal ao extremo, como alguém que nunca abandona o barco. No mês anterior, ouvi Lewis conversando com a nova vice-presidente. A Rita já virou parte do ambiente. Está aqui há tanto tempo. Faz o trabalho dela, só isso. Parte do ambiente. Depois de quase 2 décadas, era isso que eu me tornei. Algo que apenas existia ali, cumprindo função. Naquela noite, fiquei encarando meu reflexo no espelho do banheiro. Quando foi que eu fiquei tão pequena? O caderno estava sobre a mesa da cozinha, como algo esquecido pelo tempo. Capa azul já desbotada, espiral soltando. Encontrei enquanto organizava o quarto de hóspedes. Dentro, havia páginas cheias de esboços, tecidos colados, combinações de cores, ideias de luminárias feitas com madeira reaproveitada, mesas construídas a partir de portas antigas, vasos criados com malas vintage. Minha letra preenchia as margens com anotações animadas. Comecei aquele caderno 11 anos antes, em um fim de semana entediante. As ideias saíam de mim como uma enxurrada que eu não conseguia segurar. Eu imaginava um ateliê aconchegante, minhas mãos criando coisas bonitas, clientes felizes ao receberem meus produtos. Mas toda segunda-feira me puxava de volta para o cubículo cinza, reuniões intermináveis e uma rotina sufocante. Minha amiga Bárbara estava em casa quando reencontrei o caderno. Ela folheou as páginas com os olhos brilhando. Rita, isso aqui é incrível. Por que você parou? Dei de ombros, sem graça. A vida foi acontecendo. Isso é talento de verdade, ela insistiu. Você poderia vender isso. Será que eu conseguiria? Depois de tantos anos escolhendo sempre o caminho mais seguro? A reunião mensal parecia não ter fim. Lewis falava sem parar sobre números, enquanto eu rabiscava ideias no canto do bloco. A conta da Henderson está com problemas, disse ele. Alguém tem alguma ideia? Levantei a mão.
E se reposicionarmos a marca com foco em sustentabilidade? O público deles valoriza isso. A expressão de Louis mudou. Rita, precisamos de soluções práticas, não de discurso bonito. O ambiente ficou pesado. Mesmo assim, continuei. Não é só discurso. As novas gerações estão mudando o consumo. Sustentabilidade gera resultado. Vamos focar no que realmente importa, respondeu ele com desprezo. 2 horas depois, vi Louis apresentar exatamente a minha ideia para o cliente. Palavra por palavra. Ele recebeu elogios, absorveu todo o reconhecimento. Depois, me chamou perto do elevador. Da próxima vez, deixe estratégia para quem entende do assunto. Assenti, em silêncio. Mas algo dentro de mim se quebrou. Anos engolindo tudo, aceitando ser invisível, sendo tratada como alguém sem valor. Naquela noite, abri o caderno novamente. Escrevi no topo da página: Plano de negócios da Fern & Foundry. Logo abaixo, escrevi outra frase: Daqui a 1 ano eu saio. 51 anos não era tarde. Era o momento certo. Durante 3 meses, vivi 2 vidas. Durante o dia, eu era a mesma funcionária discreta. À noite, eu voltava a aprender. Fiz cursos online, estudei marketing, branding, finanças. Assisti vídeos de marcenaria. Explorei referências. Mergulhei nesse novo mundo. O quarto de hóspedes virou oficina. Comprei ferramentas básicas, testei materiais. No começo, tudo dava errado. Cortes tortos, acabamento irregular. Mas, aos poucos, fui evoluindo. Voltei a falar com Maria, minha amiga da faculdade, hoje designer de interiores em Chicago. Ela analisava minhas peças e me incentivava. Você tem talento, disse ela. Existe mercado para isso. Registrei a Fern & Foundry. Minhas mãos tremiam ao enviar os documentos. Eu estava finalmente mudando minha história. O segredo era intenso, como se eu estivesse escondendo algo grande demais para ignorar. Você estagnou, disse Lewis durante minha avaliação, sem rodeios. Não há crescimento para você aqui. Você está confortável demais. Fiquei em silêncio. Mas temos algo interessante, continuou ele. Estamos trazendo uma nova funcionária. Jéssica, 26 anos, MBA. Ela será sua chefe. Ela ia ser minha chefe? Uma jovem, sem experiência, agora me lideraria. Queremos que você a treine, completou Louis. Compartilhe seu conhecimento. Encare isso como uma mentoria. Mentoria. Treinar alguém para ocupar o lugar que nunca me permitiram alcançar. É só isso? Perguntei em voz baixa. Só isso. Ah, e Rita, espero que você acolha essa mudança. Novas perspectivas são exatamente o que este departamento precisa. Voltei para a minha mesa, com as palavras de Louis ecoando na cabeça. Novas perspectivas vindas de um jovem de 26 anos que nunca tinha trabalhado um único dia nesse setor. 4 meses depois, eu estava sentada naquela mesma sala de reuniões, com a carta de demissão nas mãos. O ciclo se fechava. Estou saindo para abrir meu próprio negócio, repeti com calma, observando os rostos divertidos à minha frente. A risada de Louis ecoou pela sala mais uma vez. Decoração de interiores? Sério? Na sua idade? Sim, respondi de forma simples. Rita, vamos lá. Seja realista. Você tem uma boa posição aqui. Salário fixo, benefícios, estabilidade. Por que abrir mão de tudo isso por um hobby típico de crise da meia-idade? Os outros gerentes concordaram com a cabeça. Seguro, previsível. Rita jamais assumiria um risco tão imprudente. Não estou passando por uma crise de meia-idade, eu disse, levantando-me. Estou começando a minha vida. Lewis soltou outra risadinha, aquele mesmo som debochado que assombrava meus pesadelos. Sabe de uma coisa? Você só pode estar brincando. Abrir o próprio negócio? Peguei minha carta de demissão e a coloquei bem diante dele. Então sorri. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em meses. Veremos, eu disse. As risadas me acompanharam para fora da sala de reuniões,
pelo corredor e até o elevador, mas já não machucavam. Pareciam apenas um eco distante que já não me afetava. Meu apartamento tipo estúdio parecia ainda menor com todos os equipamentos espalhados ali dentro. Bancada, serra, lixadeiras, pilhas de madeira reaproveitada. Gastei todas as minhas economias nessa estrutura. Cada centavo de 19 anos de planejamento cuidadoso. Encarei a tela do meu laptop. Saldo bancário. Cerca de $11.000 guardados. O suficiente para 9 meses de aluguel e despesas básicas. Depois disso, ou eu daria certo, ou ficaria sem ter onde morar. O peso do que eu tinha feito caiu sobre mim como uma avalanche. Eu havia deixado meu emprego, encerrado todos os vínculos e apostado tudo em um sonho que rabisquei em um caderno. Que tipo de mulher na meia-idade troca a segurança por tanta incerteza? Meu celular vibrou com uma mensagem de Bárbara. Como está sendo o primeiro dia de liberdade? Liberdade? Era assim que eu deveria me sentir. Em vez disso, era como estar à beira de um precipício, tentando descobrir se eu conseguiria voar ou simplesmente cairia. Abri o caderno azul, folheando páginas cheias de esboços e sonhos. Cada desenho carregava esperança, criatividade, a pessoa que eu sempre quis me tornar. Então peguei um pedaço de lixa e comecei a trabalhar na minha primeira peça oficial, uma pequena mesa feita com madeira de celeiro. Minhas mãos se moviam com cuidado, de forma precisa e constante. Esse era o meu salto de fé. Era hora de descobrir se eu conseguiria voar. Foram 6 semanas de lixamento, polimento, aplicação de tinta e muitas preces. Minhas mãos ficaram marcadas de marrom de forma permanente. Minhas costas doíam o tempo todo, mas eu havia criado algo bonito. Um centro de mesa de madeira reaproveitada com detalhes em ferro forjado manualmente. Anunciei na Etsy, uma plataforma de vendas online, por $125. Fotografei de todos os ângulos. Escrevi uma descrição sincera sobre artesanato sustentável. Então esperei. Os dias passaram. Visualizações apareciam, mas nenhum comprador. Eu atualizava a página sem parar, conferindo as estatísticas, ajustando palavras-chave. A dúvida começou a surgir como uma névoa. Então, em uma terça-feira de manhã, às 7h23, a notificação tocou. Você tem um novo pedido. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a mensagem da compradora. É exatamente o que eu estava procurando. Mal posso esperar para ver pessoalmente. Embalei o centro de mesa como se fosse algo precioso. Papel de seda, etiquetas personalizadas, um bilhete de agradecimento escrito à mão. Fui até os correios com uma mistura de emoção e nervosismo. 3 dias depois, outra notificação. Uma avaliação. Absolutamente deslumbrante. O trabalho artesanal é incrível. Essa peça fez minha sala de jantar parecer um verdadeiro lar. Já estou pensando na próxima compra. 5 estrelas. Mas a verdadeira virada aconteceu quando ela publicou uma foto no Instagram, marcando uma revista local de decoração. Encontrei esta joia da Fern & Foundry. Estou apaixonada. Meu celular começou a vibrar com notificações. Novos seguidores, curtidas e comentários de pessoas desconhecidas. Eu tinha feito minha primeira venda. O sonho começava a se tornar real. O e-mail chegou em uma quinta-feira pela manhã. Olá, eu administro um blog local sobre casa e estilo de vida, chamado Midwest Modern. Adoraríamos apresentar sua peça central na nossa série Joias Escondidas. Meu coração quase saiu pela boca. Em algumas semanas, a publicação foi ao ar com fotos profissionais da minha peça, em uma cozinha rústica deslumbrante. O artigo descrevia meu trabalho como um artesanato autêntico em meio à produção em massa. Os pedidos começaram a surgir, incluindo 2 centros de mesa, uma mesa de centro personalizada e 3 conjuntos de prateleiras flutuantes. Trabalhei 14 horas por dia, aprendendo a definir preços corretamente, cumprir prazos e me comunicar com clientes. Cada peça saía do meu ateliê como algo em que eu tinha colocado uma parte de mim, cuidadosamente embalada, etiquetada com carinho e enviada ao mundo com esperança. Minha conta bancária, que antes era assustadora, passou a ser apenas preocupante.
Reinvesti cada centavo em ferramentas melhores, materiais de mais qualidade e embalagens mais caprichadas. Ao longo de mais de um ano, as coisas começaram a ganhar força de verdade. A publicação no blog gerou ainda mais visibilidade. Um jornal local me mencionou na seção de pequenas empresas em destaque. Meus seguidores no Instagram cresceram de 12 para 300. Certa noite, enquanto aplicava a última camada de verniz em uma mesa de jantar sob medida, outro e-mail apareceu. Oi, Rita. Tenho 3 boutiques na região de Chicago. Você teria interesse em vender suas peças no atacado? Larguei o pincel e li a mensagem 3 vezes. Aquilo estava realmente acontecendo. A mensagem da minha ex-colega Susan me deixou gelada. Rita, preciso te avisar. O Lewis anda dizendo para todo mundo que você abandonou a equipe no projeto Yearhawks, que saiu antes da apresentação importante e prejudicou todo o grupo. Olhei para o celular sem acreditar. O projeto Yearhawks. Eu tinha entregue tudo 2 semanas antes de sair. Eu deixei notas detalhadas sobre a transição do cargo e ainda me ofereci para treinar minha substituta à distância. Mas Lewis estava distorcendo a história, me pintando como alguém que abandonou o barco. Política corporativa clássica. Culpar quem não está presente para se defender. A mensagem seguinte de Susan foi ainda pior. Ele disse ao cliente que os atrasos aconteceram porque Rita saiu sem aviso prévio. Eles estão bem irritados. Minhas mãos tremeram de raiva. 19 anos de lealdade. E era assim que minha trajetória terminava. Rotulada como não confiável, egoísta, pouco profissional. Tive vontade de ligar para Lewis, me explicar, colocar tudo em pratos limpos, mas percebi algo essencial. Aquilo já não importava. A opinião dele, os comentários, todo aquele ambiente tóxico do qual eu tinha saído. Nada daquilo realmente me afetava mais. Eu estava construindo algo novo, algo verdadeiro. Que continuassem espalhando suas mentiras naquela sala de reuniões cercada de vidro. Eu tinha trabalho a fazer. Peguei minha lixa e voltei a criar beleza. A assinatura do e-mail dizia: Lewis Matthews, vice-presidente sênior. O mesmo Lewis que havia rido dos meus sonhos agora entrava em contato com um desespero mal disfarçado. Rita, espero que esteja bem. Temos uma oportunidade de consultoria de curto prazo que pode te interessar. A conta da Henderson. Você se lembra do excelente trabalho que fez lá? Precisamos de alguém com conhecimento interno. Contrato de 3 meses. Ótima remuneração. Sentimos muita falta da sua experiência. Li 2 vezes, impressionada com a falta de vergonha. Há 6 meses, eu era praticamente um móvel invisível. Agora, eu era especialista. Eles sentiram falta. Minha primeira reação foi raiva. A audácia de pedir ajuda depois de me humilharem, depois de espalharem mentiras sobre mim. Mas então senti algo diferente. Pena. Eles estavam se virando sem mim, tentando preencher o vazio de conhecimento que eu havia deixado. Durante todos aqueles anos, me trataram como alguém substituível, e agora estavam entendendo o meu verdadeiro valor. Cliquei em responder e escrevi: Obrigada pelo contato. No momento, estou focada no crescimento do meu negócio, e não tenho disponibilidade para consultorias. Tenho certeza de que vocês encontrarão uma solução. Desejo boa sorte. Cliquei em enviar e sorri. Cuidando do meu negócio. 6 meses antes, isso teria soado como um delírio. Hoje, isso me parecia uma verdade simples. Meu celular vibrou com a notificação de um novo pedido. Uma estante personalizada de $400. Hora de voltar ao trabalho. O sucesso trouxe novos desafios. Os pedidos estavam se acumulando mais rápido do que eu conseguia dar conta. Os clientes aguardavam 3 semanas por peças que deveriam levar apenas uma. Minhas mãos começaram a apresentar lesões por esforço repetitivo por causa dos movimentos constantes. Me vi diante de uma decisão difícil: recusar clientes ou correr o risco de decepcioná-los. As 2 opções pareciam um fracasso. Foi então que me lembrei de Lisa, uma mãe solteira do meu antigo bairro que tinha sido demitida do trabalho como contadora.
Ela comentou certa vez que queria aprender marcenaria, buscando algo mais criativo depois de anos presa a planilhas. Liguei para ela em uma terça-feira à noite, com o coração acelerado. Lisa, isso pode soar meio louco, mas você teria interesse em um trabalho de meio período? Eu preciso de ajuda com o meu negócio. Você está falando sério? A voz dela falhou de emoção. Rita, eu tenho me candidatado a vagas em todo lugar. Ninguém quer contratar uma mulher de 43 anos que ficou um tempo sem trabalhar. Eu quero contratar você, respondi. 20 horas por semana para começar. Eu ensino tudo. Na manhã seguinte, Lisa já estava no meu estúdio, com os olhos cheios de expectativa. Não acredito que você está me dando essa oportunidade. Estamos dando uma oportunidade uma à outra, corrigi. Treiná-la foi completamente diferente dos meus tempos no mundo corporativo. Sem jogos políticos, sem segundas intenções, apenas duas mulheres construindo algo juntas. Em poucas semanas, Lisa já lixava e envernizava com muita segurança. Minha produção dobrou, a qualidade continuou alta, e eu contratei minha primeira funcionária. A feira de artesanato da primavera ocupava 3 galpões cheios de sabonetes artesanais, cerâmicas, joias e móveis. Meu estande parecia pequeno perto dos vendedores mais experientes, mas eu tinha investido tudo para deixá-lo bonito. Organizei minhas peças com cuidado. A peça que deu início a tudo, as prateleiras flutuantes, uma mesa de centro com pés de metal em formato de grampo e minha criação mais recente, um divisor de ambientes feito com molduras de janelas reaproveitadas. A manhã de sábado trouxe curiosos, elogios educados e nenhuma venda. Sorri até o rosto doer, explicando meu processo criativo para quem demonstrasse interesse. Então, por volta das 14 horas, uma mulher com um blazer sofisticado parou na minha barraca. Ela analisou cada peça com atenção, passando os dedos pelos veios da madeira, verificando as junções e os acabamentos. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou. Com a ajuda da minha assistente, respondi. Tudo é feito à mão, com materiais reaproveitados. Ela tirou um cartão de visitas. Mildred Langston, compradora da EcoStyle Retail. Meu coração disparou. A EcoStyle era uma rede nacional voltada para artigos sustentáveis para o lar. Você tem algo especial aqui, disse ela, tirando fotos das minhas peças. O acabamento é excelente e o estilo combina perfeitamente com a nossa marca. Vou entrar em contato. Ela se afastou, me deixando sem reação no meu pequeno estande. Você tem algo especial aqui. Palavras que esperei 51 anos para ouvir. 2 semanas depois da feira, os problemas começaram a surgir. Meu fornecedor entregou madeira empenada. Uma transportadora perdeu 3 pacotes. Um cliente reclamou de arranhões que apareceram durante a entrega. Eu estava me afogando em dificuldades, gastando dinheiro com reposições e reembolsos. O estresse não me deixava dormir. Eu ficava olhando para o teto, me perguntando se estava me enganando. O ponto de ruptura veio quando um grande pedido, 6 cadeiras de jantar idênticas, precisou ser cancelado por atraso na produção. O cliente foi compreensivo, mas firme. Precisavam das cadeiras para uma inauguração e não podiam esperar mais um mês. Cerca de $4.000 em receita perdida. Fiquei olhando para as cadeiras prontas no estúdio. Lindas e sem destino. Naquela noite, sentei no chão do apartamento, cercada pelo estoque parado, me sentindo uma fraude. Talvez Louis estivesse certo. Talvez fosse só uma crise de meia-idade, uma decisão impulsiva destinada ao fracasso. Peguei o telefone para ligar para Bárbara, pronta para admitir que tinha falhado e perguntar se ela conhecia alguma empresa que contratasse profissionais da minha idade. Mas em vez disso, comecei a ler avaliações de clientes. O trabalho da Rita transformou nossa casa. A peça mais bonita que temos. Uma atenção incrível aos detalhes. Pessoas reais, reconhecimento verdadeiro. Enxuguei as lágrimas e peguei minha lixa. A carta chegou em uma terça-feira, escrita à mão em papel creme. Querida Rita,
Eu precisava escrever para dizer o quanto sua mesa de centro significa para nossa família. Depois do meu divórcio, minha casa parecia vazia e sem vida. Sua peça foi a primeira coisa que me fez sentir em casa novamente. Obrigada por criar algo tão especial. Susan. Li 3 vezes, com os olhos marejados. Era por isso que eu tinha escolhido esse caminho. Não por dinheiro ou reconhecimento, mas para criar algo com significado, para tocar a vida das pessoas, mesmo que de forma simples. Olhei ao redor do estúdio, para as cadeiras encalhadas, as contas acumulando e o peso do estresse. De repente, tudo pareceu possível de resolver. Peguei o telefone e comecei a agir. Novos fornecedores, alternativas de frete, contato com clientes. Se uma porta se fechasse, eu encontraria outras. No fim do dia, eu já tinha garantido um novo fornecedor de madeira, negociado melhores condições de envio e marcado reuniões com 3 galerias locais interessadas no meu trabalho. As cadeiras foram vendidas naquele mesmo fim de semana para uma designer que as viu no meu Instagram. Ela comprou as 6 e ainda encomendou mais 12 para um projeto de restaurante. Às vezes, é preciso quase desistir para lembrar por que você começou. O assunto do e-mail fez meu coração acelerar. Oportunidade de destaque. Mulheres com mais de 50 anos no design. Um site importante queria destacar mulheres empreendedoras que iniciaram negócios de sucesso depois dos 50. A entrevista foi marcada para quinta-feira. Passei 2 dias limpando o estúdio, organizando minhas melhores peças e ensaiando respostas. A fotógrafa chegou primeiro, uma jovem chamada Amy, que circulava pelo espaço como se estivesse em um museu. Isso é incrível, ela repetia, capturando ângulos que eu nunca tinha notado. A jornalista, Patrícia, fez perguntas profundas sobre minha trajetória, minhas inspirações e conselhos para outras mulheres. O que você diria para a sua versão mais jovem? Ela perguntou. Que nunca é tarde para se tornar quem você nasceu para ser, respondi. A matéria foi publicada na terça-feira seguinte. Fern and Foundry. Como Rita transformou madeira descartada em sonhos aos 51 anos. Em poucos dias, meu telefone começou a tocar cada vez mais. Pedidos, convites para entrevistas, propostas de parceria. Meu site começou a apresentar lentidão por causa do aumento de acessos. Mas o melhor foi a mensagem de Margaret, da EcoStyle. Vi a matéria. Vamos conversar sobre uma parceria. Ao longo de mais de 1 ano, as coisas começaram a ganhar força de verdade. A mulher que antes era tratada como invisível, agora aparecia em revistas de decoração. A conferência de design de Chicago estava cheia de energia. Fornecedores, designers e compradores ocupavam o centro de convenções, conversando enquanto tomavam café. Desta vez, investi em um estande maior, mostrando minha evolução de peças simples para projetos mais elaborados. Lisa me ajudou a montar tudo. Estávamos animadas e nervosas. Foi então que o vi. Lewis caminhava pelo corredor com um pequeno grupo, parando nos estandes, agindo com naturalidade no papel de executivo. Nossos olhares se encontraram. Ele interrompeu a fala, encarando minha barraca como se tivesse visto algo inesperado. Observei enquanto ele se aproximava, seu passo firme vacilando levemente. O grupo o seguiu, curioso. Rita, disse ele claramente surpreso. Isso é impressionante. Esse é o seu negócio? Oi, Luiz, respondi com calma, continuando a organizar as peças. Ele analisou meu trabalho, claramente avaliando valores, margens e posicionamento. Isso está realmente muito bom. Qualidade profissional. Obrigada, respondi. Ele hesitou, desconfortável, como se quisesse dizer mais. Uau! Você realmente conseguiu. Sim, respondi. Consegui. Louis voltou na manhã seguinte, sozinho, trazendo 2 cafés. Me ofereceu um, com um sorriso contido. Rita, fiquei pensando na nossa conversa. O que você construiu é realmente impressionante. Ele fez um gesto ao redor. A qualidade, a marca, a resposta dos clientes, tudo está em alto nível. Aceitei o café, mas permaneci em silêncio,
deixando que ele continuasse. Vou ser direto, disse ele. Nós cometemos um erro ao deixar você ir. Seu conhecimento interno da empresa, sua dedicação ao trabalho, nós subestimamos o seu valor. Ele fez uma pausa como se estivesse juntando coragem. Quero lhe fazer uma proposta. O salário para o cargo de diretora criativa seria bem mais alto do que o que você recebia. Benefícios completos, participação acionária, divisão de lucros, uma equipe só sua. Coloquei a xícara de café de lado e passei a observá-lo com atenção. 6 meses antes, aquela proposta teria soado como validação, como uma prova concreta do meu valor. Naquele momento, parecia que estavam tentando me puxar de volta, quando eu já sabia me sustentar sozinha. Agradeço a oferta, Louis, respondi com calma. Mas não estou mais procurando uma mesa. A expressão de Louis se fechou. Rita, pense com cuidado. Segurança, estabilidade, um salário de verdade. Eu tenho segurança, respondi. Fui eu quem construiu isso. Ele se afastou, balançando a cabeça, incapaz de entender por que alguém escolheria a incerteza, em vez de um salário fixo. A revista chegou em uma terça-feira, brilhante, cheia de tendências de design para o outono. Fui folheando entre casas de celebridades e perfis de designers, até encontrar a matéria. 4 páginas com o título 10 mulheres com mais de 50 anos que estão redefinindo o design americano. E lá estava eu, em um retrato no meu estúdio, cercada pelas minhas criações. A fotografia capturava os tons quentes da madeira, a luz natural e a tranquilidade no meu rosto. O texto contava minha trajetória, de funcionária corporativa a dona do próprio negócio, destacando a coragem de recomeçar aos 51 anos. A jornalista incluiu depoimentos de clientes, dados de vendas e minha visão sobre o trabalho artesanal sustentável. A frase final me fez sorrir. Disseram que era tarde demais para sonhar. Eu provei o contrário. Meu telefone tocou cerca de 1 hora depois de a revista chegar às bancas. Bárbara estava chorando. Rita, estou tão orgulhosa de você. Você é uma inspiração. Logo depois, Maria ligou de Chicago. Amiga, você ficou famosa. Meus clientes estão perguntando sobre o seu trabalho. Os pedidos começaram a chegar de várias partes do país. Pessoas que leram a matéria conheceram minha história e se conectaram com a ideia de que nunca é tarde para mudar de caminho. Olhei ao redor do meu estúdio, agora cheio de movimento enquanto Lisa e eu trabalhávamos para dar conta das encomendas, e me surpreendi com tudo o que havia acontecido. O facilitador de um treinamento de liderança levantou um folheto diante de uma sala cheia de gerentes. Isto é o que significa ter coragem para se reinventar. Rita Martinez, destaque da edição deste mês da revista American Home Design, deixou o mundo corporativo aos 51 anos para abrir o próprio negócio. Louis estava sentado na segunda fileira, com a xícara de café parada no ar, no meio do caminho até a boca. O rosto dele perdeu a cor ao reconhecer a imagem, ler a manchete e perceber o que aquilo significava. Outros participantes comentavam, admirados. 51 anos e recomeçando. Isso sim é coragem. Olha esse ateliê. Ela construiu algo incrível. A facilitadora continuou. Muitas vezes dizemos a nós mesmos que já é tarde demais para mudar, que é arriscado demais seguir nossos sonhos. A história de Rita mostra que coragem não tem idade. Louis se afundou na cadeira, sentindo o peso da ironia. A mulher que ele havia ridicularizado agora era usada como exemplo de coragem e liderança. Um colega se inclinou em sua direção. Você conhece ela? Essa é a Rita Martinez. Louis apenas assentiu, devagar, sem conseguir dizer nada. Que sorte a sua, comentou o colega. Deve ser incrível conhecer alguém que teve tanta coragem. Louis ficou olhando para uma imagem na revista, lembrando das risadas, das palavras duras, da certeza que tinha de que Rita iria fracassar. O treinamento continuou, mas ele já não prestava atenção em mais nada. O telefonema veio de Susan, minha antiga colega de trabalho, com a voz cheia de empolgação. Rita, você não vai acreditar. A Rierox dispensou a gente. Sentei com meu café tentando assimilar. Sinto muito, Susan.
Eu sei o quanto você se dedicou a esse projeto. Não, você não entendeu, ela disse, rindo. Eles dispensaram a gente por causa de vocês. Quer dizer, não exatamente por causa de vocês, mas falaram claramente que queriam trabalhar com uma marca mais atual, mais alinhada a valores. Fez uma pausa. Adivinha qual foi a marca escolhida? Meu coração disparou. Fern & Foundry. O cliente tinha adorado a matéria e disse que aquilo representava exatamente o tipo de abordagem autêntica e sustentável que queriam para a nova sede. O contrato valia mais do que qualquer projeto individual que já tive na consultoria. A Alana Properties queria mobiliário sob medida para todo o andar executivo. Mesas, cadeiras, soluções de armazenamento e peças artísticas. E não para por aí, continuou Susan. Outros 3 clientes perguntaram sobre você. O Lewis está em pânico total. Depois que desliguei, fiquei sentada no estúdio, cercada pelo som das lixadeiras e pelo cheiro do verniz. Lisa levantou os olhos. Notícia boa? A melhor possível, respondi, pegando meu caderno de projetos. Minha antiga cliente agora voltava a trabalhar comigo. O ciclo tinha se fechado. A mensagem no LinkedIn apareceu em uma manhã de quinta-feira. Rita, parabéns pelo seu sucesso. Vi a matéria na revista. Realmente inspirador. Me avise se quiser conversar ou retomar contato. Lewis. Fiquei olhando para a mensagem por alguns instantes, sem sentir nada. Nem raiva, nem satisfação, nem vontade de responder. Apenas um vazio onde antes existiam feridas antigas. Tirei um print e mostrei para Lisa, que me ajudava a organizar os detalhes do contrato com a Alana. Ela caiu na risada. Você só pode estar brincando. O mesmo cara que riu dos seus sonhos agora quer se aproximar? O mesmo, confirmei. E você vai responder? Pensei por um momento. Uma resposta atravessada, lembrando como fui tratada. Uma resposta educada, aceitando o reconhecimento tardio. Uma explicação detalhada de como tudo aquilo tinha me impulsionado. Mas em vez disso, simplesmente fechei a mensagem. Algumas conversas não precisam acontecer. Lisa balançou a cabeça. Você é melhor do que eu. Eu teria escrito um texto enorme. Não preciso, respondi, voltando aos meus desenhos. Meu sucesso já diz tudo. A mensagem ficou ali, na caixa de entrada, sem resposta. Às vezes, o silêncio fala mais alto. O jantar da equipe aconteceu no meu estúdio ampliado, agora com o dobro do tamanho original. Uma luz acolhedora vinha das luminárias artesanais penduradas sobre a mesa, criações minhas. Lisa sentou ao meu lado, e sua filha Emma ficou do outro lado. Emma passou a ajudar nas redes sociais depois da escola, trazendo energia nova e conhecimento digital para o negócio. Também contratamos mais 2 pessoas em meio período. Marcos, um carpinteiro aposentado com muitos anos de experiência, e Diane, uma ex-professora que descobriu a marcenaria depois que os filhos saíram de casa. Lisa levantou o copo de cidra. Para Rita, por enxergar potencial onde ninguém mais viu. Para todos nós, corrigi, olhando ao redor da mesa para aquele grupo que havia se tornado uma família. Brindamos, e eu senti algo que nunca tinha experimentado em 19 anos de vida corporativa. Uma satisfação genuína. Sem política, sem jogos ocultos, sem julgamentos por idade ou histórico. Apenas trabalho honesto, respeito e a alegria de criar algo bonito a partir do que seria descartado. Pelas janelas do estúdio, as luzes da cidade brilhavam ao longe. Em algum lugar, Lewis provavelmente estava em mais uma reunião, lidando com mais um problema, talvez rindo dos sonhos de outra pessoa. E aquela risada, agora, soava diferente para mim, como o som vazio de alguém que nunca teve coragem de sonhar de verdade. A história mostra que nem toda vitória precisa ser anunciada. Às vezes, o silêncio é o maior movimento estratégico que alguém pode fazer. Durante anos, Rita confundiu estabilidade com segurança e lealdade com reconhecimento. Como muitas pessoas, ela acreditou que fazer bem o seu trabalho seria suficiente para ser vista, valorizada e, eventualmente, recompensada. Mas a realidade é mais dura.
Estruturas corporativas nem sempre são feitas para reconhecer quem sustenta tudo nos bastidores. O ponto de virada não foi a demissão emocional, nem a humilhação. Foi o momento em que ela percebeu que ninguém viria validá-la. Essa consciência muda tudo. Porque a partir daí, o jogo deixa de ser sobre provar valor para os outros e passa a ser sobre construir algo que não depende da aprovação de ninguém. E isso assusta, porque exige responsabilidade total. Agora me diz, você teria permanecido no lugar de Rita, absorvendo tudo em silêncio enquanto construía sua saída? Ou teria reagido antes, mesmo sem ter nada garantido? E você acredita que Louis realmente subestimava a Rita? Ou ele sempre soube do valor dela, mas escolheu ignorar por conveniência? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e coragem, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas histórias podem mudar ainda mais a forma como você enxerga suas próprias decisões.